Amados irmãos, nessa noite eu queria conversar com vocês sobre o seguinte tema: a grande obra de Cristo em nós. A grande obra de Cristo em nós. E o texto que nós teremos como base dessa mensagem é aquele que se encontra em Marcos, capítulo 1, versos 14 a 20. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com seus empregados, seguiram após Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Uma pergunta, amados irmãos: qual é a grande obra de Cristo em nossas vidas? Qual é a grande obra de Cristo em nossas vidas? A depender da igreja em que você se congrega, a resposta pode ser das mais variadas possíveis. Por exemplo, se você se congregar em uma igreja que é adepta da chamada teologia da prosperidade, que não é, graças a Deus, o nosso caso, talvez você pense que a grande obra de Cristo em nós seja tornar cada crente uma pessoa rica, financeiramente próspera, ou mais rica, se já for. A depender da igreja que você se encontrar, a grande obra de Cristo em nós, você possa estar aprendendo que seja a cura física para as nossas mazelas, também do corpo, também físicas. A depender da igreja em que você possa se encontrar, meu amado irmão, talvez você entenda que a grande obra de Cristo em nós seja promover a cada crente, quer seja socialmente, quer seja financeiramente, como alguns dizem por aí, passar para o próximo nível. Talvez seja isso que tem sido ensinado em muitos lugares, e eu posso lhes garantir que nada está mais longe da realidade. Se nós fôssemos pregar aquilo que é o conteúdo comum das mensagens evangélicas que nós ouvimos hoje em nossa nação, irmãos, lá para os primeiros leitores e ouvintes do Evangelho de Cristo, segundo Marcos, uma coisa iria acontecer, no mínimo. Uma coisa iria acontecer: eles iriam estranhar muito as nossas mensagens. Eles iriam estranhar, irmãos, por demais o conteúdo das mensagens que nós ouvimos hoje. Você há de se lembrar que o Evangelho de Marcos foi escrito para aqueles cristãos que viviam na capital do Império Romano, viveram as angústias e a perseguição liderada, impretada pelo imperador Nero contra a igreja, ao acusá-lo de incendiar Roma. E nada, irmãos, do que nós costumeiramente ouvimos hoje faz
faz sentido, tem algum significado para aqueles irmãos do primeiro século que viveram esse período e para os quais Marcos escreve esse evangelho. De fato, existe no coração de Cristo Jesus uma preocupação, por assim dizer. Existe no coração do nosso mestre um interesse, algo onde ele canaliza, foca a sua energia, e não é nos tornar pessoas ricas, não é, irmãos, tão somente curar o nosso físico, o nosso corpo, não é tão somente, irmão, nos promover socialmente, politicamente, economicamente, mesmo que Ele, por meio da sua graça, faça isso com muitos de nós, e nós recebemos, irmão, de braços abertos, todas essas bênçãos, mas não é esse o grande intento do Senhor. E olha que Ele faz isso com quem Ele quer, quando Ele quer, para os propósitos definidos por Ele mesmo, mas não é em relação a isso que Deus tem o seu interesse, o seu compromisso para conosco. Existe um foco no coração de Cristo, irmãos, e aquilo que nós iremos aprender nessa noite é que a grande missão, a grande obra de Cristo em nós é esta: nos tornar parecidos com Ele. Se existe algo que Cristo faz sobre o que Ele tem dedicado a sua atenção e a sua energia, é exatamente isso: nos moldar o nosso coração, moldar a nossa mente, moldar o nosso exterior, para que nós a cada dia nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele. E é isso que o texto aqui de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, tem para nos ensinar. E uma pergunta, irmãos, já que você sabe qual é a missão de Cristo em nossas vidas, uma pergunta agora se faz necessária. Que pergunta, pastor? Quem é Jesus? Se a missão de Cristo é nos tornar parecidos com Ele, nós precisamos agora entender quem Ele é. Até para averiguarmos, até para avaliarmos se nós estamos ou não nos tornando semelhantes a Ele. Se falta muito ou se falta pouco, para que essa missão de Cristo Jesus se cumpra em nossas vidas e em nossos corações. E de fato, irmãos, o texto começa respondendo exatamente essa questão: quem é Jesus? Eu quero que, por favor, você coloque o seu olho santo novamente no texto e lê comigo os versos 14 e 15. Vamos lá, ler juntos os versos 14 e 15. Eu começo e vocês continuam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. A igreja. Ok, não percamos isso de vista. A grande obra de Cristo é nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Amém, irmãos? E aqui nesse texto, nos versos 14 e 15, Marcos deixa muito claro quem é esse Jesus a quem nós precisamos nos tornar parecidos, nos tornar semelhantes. Enfim, amados irmãos, para a pergunta quem é Jesus, de uma forma bastante resumida, você vai ver aqui comigo agora que o Jesus da Bíblia, o Jesus bíblico, é alguém extremamente preocupado com a salvação dos homens. Eu queria que você saísse, irmãos, com isso daqui gravado na sua mente, amém? Quem é Jesus? É alguém extremamente preocupado, interessado na salvação dos homens.
E aqui nos versículos 14 e 15, nós vemos esse fato em pelo menos 5 aspectos. Coloque novamente o seu olho no texto e acompanhe comigo a lógica. Vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus mostra o seu enorme interesse na salvação da humanidade, na salvação dos homens, ao não deixar que a obra do Evangelho seja interrompida. Leia novamente o início do versículo 14, que diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Ou seja, a preocupação de Jesus era que o trabalho evangelístico iniciado por João Batista, o instrumento de Deus para preparar o caminho do Senhor, para ser o precursor do Messias prometido, não fosse nem paralisado, nem fosse interrompido. Fato é que Jesus se coloca à disposição, na verdade, Jesus assume a vaga que João deixou em aberto após a sua prisão, porque ele não quer que a obra do Evangelho, ele não queria que a obra do Evangelho fosse interrompida naquele lugar. Amém, irmãos? Segundo lugar, veja, Jesus mostra o seu profundo interesse na salvação dos homens, agora ao enfrentar o perigo para levar o Evangelho. Leio novamente o início do versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Veja, meu amado irmão, a prisão de João não foi um evento político isolado. Foi um aviso de que pregar a verdade, de que pregar a palavra de Deus, de que pregar o Evangelho era algo bastante arriscado e poderia custar até a própria vida. Quando João foi preso, quem ordenou a sua prisão, você sabe, foi Herodes Antipas. Por quê? Porque João denunciou publicamente o envolvimento ilícito de Herodes Antipas com Herodias, mulher do seu irmão. Foi por isso que João Batista foi preso. E você também já sabe que este Herodes Antipas, aquele que mandou, aquele que ordenou a prisão de João, era filho de um outro Herodes. O Herodes que nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 2. O Herodes que mandou matar todas as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo, porque ele queria matar Jesus. Veja, irmãos, os inimigos do Evangelho que estão aqui atuando, e veja o ambiente extremamente perigoso onde Jesus está se colocando para levar o Evangelho. Porque Jesus volta para a Galileia, essa região dominada por Herodes Antipas, daquela região, tetrarca daquela região, perdão. Jesus vai para este lugar e a poeira ainda não tinha nem sequer baixado, como nós costumamos dizer. Os ânimos ainda estavam à flor da pele. Jesus se coloca em perigo para levar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. De fato, irmãos, Herodes Antipas, e Lucas, no capítulo 13, irá nos dizer isso, não há de demorar em tentar arrumar uma forma de matar Jesus. Mas Cristo mostra o seu profundo interesse na salvação dos homens, colocando-se em perigo, colocando a sua vida em risco, para pregar, para proclamar o Evangelho. Amém, amados irmãos? Ainda no texto, por favor, ainda no texto. Em terceiro lugar, Jesus mostra, irmãos, o seu
interesse na salvação da humanidade, dado o tipo de mensagem que ele trazia. Agora deixe-me ler todo o versículo 14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o quê? O Evangelho de Deus. Pergunta: por que Marcos aqui coloca o Evangelho de Deus e não o Evangelho de Cristo Jesus? Porque no versículo 1, o que é que você encontra? É o Evangelho no versículo 1, irmãos. Vamos lá? O Evangelho de Cristo Jesus, Filho de... Pastor, tem diferença entre o Evangelho de Jesus e o Evangelho de Deus? Pastor, são coisas que são distintas aqui? Não, irmãos, não são coisas distintas. Tanto o Evangelho de Deus como o Evangelho de Jesus Cristo tratam da mesma coisa, são sinônimos, trazem o mesmo conteúdo. Mas ouça, nós entendemos que Marcos propositadamente escreve aqui não o Evangelho de Cristo, assim como ele fez no versículo 1, mas o Evangelho de Deus, para mostrar que nem mesmo Jesus, irmãos, pregava uma palavra propriamente sua. Vocês estão entendendo? Amém? Nem mesmo Jesus ousava pregar uma palavra que viesse do seu próprio coração ou da sua própria mente. Ele pregava o Evangelho de Deus. Amém? Ouça, está havendo aí uma séria, irmãos, discussão, sério debate, porque uma grande líder do cenário evangélico nacional resolveu abrir a boca e falar aquilo que a gente já sabia. O que é que a gente já sabia? De onde a maioria desses ditos pastores, que são lobos vestidos em pele de ovelha, qual é a fonte, melhor dizendo, da mensagem desses ditos pastores? E para nós, irmãos, surpresa zero. Ela disse que a maioria desses pastores baseiam a sua mensagem em livros de autoajuda, em programação neurolinguística, em estratégias de marketing e administração e coisas do gênero. Para nós, surpresa zero. A grande questão é que alguém do meio, extremamente envolvida com o meio e que sabe do que está falando, trouxe isso à luz, trouxe isso à tona. De fato, irmãos, é uma tristeza ouvir certos ditos pregadores que existem por aí. É uma tristeza ouvir certos pregadores ditos por aí, porque eu não sei qual é esse Espírito que tem revelado a palavra de Deus para eles. Eu não sei quem é esse Espírito, porque eles pregam tudo menos Cristo Jesus. Eles pregam, irmãos, qualquer coisa menos aquilo que é o foco da palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo isso, irmãos, até mesmo quando essa turma prega em textos do Novo Testamento, onde Cristo está lá estampado. Não tem como negar Jesus do texto. E eles simplesmente colocam Jesus de lado para enxertar as suas ideias, para inserir as suas ideias. Até mesmo, irmãos, em textos dos evangelhos, onde Cristo está de uma forma bastante visível nessas passagens, eles simplesmente colocam o nosso Salvador de lado para inserir, irmãos, os seus pensamentos pessoais.
De fato, quando essa turma prega desse jeito, eles revelam a sua real intenção, porque a preocupação deles não é a salvação dos homens, é a sua própria promoção, é a promoção das suas igrejas, é a promoção dos seus ministérios, é a promoção do seu próprio nome, é a promoção dos seus vídeos, é a promoção das suas mensagens, menos a salvação das almas perdidas. Mas veja, irmãos, que Jesus é diferente. Que Jesus, irmãos, se coloca aqui no texto de forma antagônica ao que nós vemos hoje em muitos lugares, porque Jesus, ele prega o evangelho de Deus, porque o seu interesse é na transformação, é no renovo, é na salvação das ovelhas perdidas. Amém? Continuando aqui, irmãos, nos 5 aspectos do texto que nos mostram que Jesus é esse alguém extremamente preocupado com a salvação dos homens, nós agora iremos ver isso em 4º lugar, dado o caráter urgente da sua mensagem. Agora, o versículo de número 15, nós encontramos o seguinte: isso é o conteúdo da mensagem de Jesus, dizendo: o tempo está o quê? Cumprido, e o reino de Deus está próximo. Irmãos, deixe-me ser sincero aqui com vocês. Há um oceano teológico nessas duas frases, que eu não teria nem sequer tempo de expor a profundidade dessas duas frases. Mas meu compromisso é aqui me manter focado no propósito da exposição que nós temos hoje. E a intenção de Marcos aqui é muito clara. A mensagem de Jesus é urgente, porque ele sabe que o reino de Deus está o quê? Próximo, e o tempo está cumprido. O reino de Deus, ouça isso, o reino de Deus que se revela e que avança nos corações daqueles que creem em Cristo Jesus. O reino de Deus, irmãos, de fato está próximo, porque o Rei dos Reis chegou. Amém? Vidas serão transportadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Rei dos Reis, o Senhor das nossas vidas, irmãos, há de derrotar e expor em praça pública, para a vergonha deles, os inimigos espirituais da igreja, a saber, o diabo e as suas hortes infernais. O Rei dos Reis há de pagar as nossas dívidas, há de perdoar as nossas dívidas. O reino de Deus está próximo, porque o Rei chegou. E veja que hoje para nós existe algo mais nessa questão. Existe aqui um adendo, um plus, irmãos, que nós podemos inserir nessa questão. O reino de Deus está próximo, porque o Rei dos Reis está chegando. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela é urgente. Hoje é o tempo. É hoje que é a oportunidade para o pecador perdido. É hoje. É algo que não pode ser deixado para depois, nem para amanhã. E Jesus sabe disso. É por isso que o conteúdo da sua mensagem era esse. Era uma mensagem urgente. É a preocupação de Cristo com a salvação dos homens. E em quinto lugar eu disse que eram 5 aspectos. Em quinto lugar, irmão, Jesus mostra que é de fato alguém extremamente preocupado com a salvação dos homens. Agora, irmãos, com a forma como ele proclamava a palavra de Deus. Finalzinho do versículo 15, na verdade, deixe-me ler todo o versículo 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Atenção,
arrependei-vos e crede no Evangelho. O método de Jesus, amada igreja, não era simplesmente, levante a sua mão e venha até aqui à frente, quero fazer uma oração por você. Não era esse o método de Jesus. O método de Jesus, irmãos, não era, preencha aqui uma cartilhazinha com seus dados, que nós iremos ligar para você. Nós queremos acompanhar você. O método de Jesus, irmãos, não era nem mesmo, você vai receber uma folha de papel, vai escrever todos os seus pecados, sabe? E depois vai todo mundo jogar numa fogueira. Vocês já viram isso, né? Essas coisas, irmãos, dado um aspecto emocional e apenas emocional, podem até ser interessantes. E eu, irmão, estou sendo bastante educado, ok? Mas isso não toca a alma. Essas coisas, irmãos, não tocam o interior, não tocam o coração, não trazem transformação, não trazem, irmãos, mudança. A mensagem e o método que Jesus empregava era tão somente esse, na verdade duplo. Primeiro, arrependei-vos. O Dr. D.L. Moody disse certa vez que todo homem nasce de costas para Deus, sabe? E quando ele verdadeiramente se arrepende, ele se vira para o Senhor. É isso que significa arrepender-se, é meia volta, vou ver. Você sabe, meia volta, vou ver? É mudança de direção. Na verdade, é mudança de mente, mudança de entendimento. Ou seja, é começar a enxergar a vida com as lentes do Evangelho, pela palavra de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. E em segundo lugar, o método que Jesus empregava não era só arrependei-vos, mas também era crede no Evangelho. E o que é que significa, pastor, crer no Evangelho? De uma forma muito simples, irmãos. Crer no Evangelho é isso. É concordar com Deus. É concordar com Deus. Isso é que é crer no Evangelho. Pastor, não entendi. Sabe o que é crer no Evangelho? É fazer o que Adão e Eva não fizeram em Gênesis 3. O que é que Adão e Eva deveriam ter dito para a semente? Eu não acredito em você. Eu dou razão àquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse é a verdade. É isso que é crer no Evangelho. Vocês estão entendendo? Irmãos, entender, porque assim a palavra de Deus nos diz, que nenhum de nós temos em nós mesmos a capacidade de nos salvar. Isso, irmãos, porque o homem em seu estado natural, sem Deus no mundo, como vai dizer Paulo, o homem em seu estado natural, irmãos, não está apenas fraco, não está apenas doente, mas está morto em seus delitos e pecados. Está morto. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens a qual importa que nós sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. É isso que é crer no Evangelho. Jesus, irmãos, de fato era alguém extremamente preocupado na salvação dos homens. E isso ele demonstra ao não permitir que a obra do Evangelho fosse deixada aí, fosse prejudicada ou fosse paralisada, ao se colocar em perigo, irmãos, para proclamar o Evangelho de Deus, dado, irmãos, a mensagem que ele trazia, que não era uma mensagem simplesmente para agradar os ouvintes ou para massagear o ego, mas era o Evangelho de Deus, dado, irmãos, também ao caráter urgente
da sua proclamação, onde ele dizia que o tempo está cumprido e que o reino de Deus está próximo. E finalmente, irmãos, também Jesus mostra que é esse alguém verdadeiramente interessado na salvação dos homens, como nós acabamos de ver, dado os métodos evangelísticos que ele empregava. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora você sabe quem Jesus é. Amém? E se você não foi ensinado a enxergar Jesus assim, infelizmente eu tenho que lhe dizer que não é no Jesus bíblico que você tem acreditado. Porque Jesus, ele é essa pessoa. Se você não foi ensinado assim, ou se os seus pastores não têm pregado esse Cristo, eu quero dizer que infelizmente não é no Cristo bíblico que você tem acreditado. Porque Cristo, de fato, é assim. Repito, alguém interessado em quê? Na salvação dos homens. Queria que você saísse com isso muito claro, muito impresso na sua mente. Amém? Agora que você já sabe quem Jesus é, irmãos, vai ficar muito claro, ouça, vai ficar muito claro como é que é essa grande obra de Cristo em nós. Nós já temos um parâmetro, nós já sabemos onde nós precisamos chegar, nós precisamos nos tornar parecidos com Ele. Agora eu quero que você repare bem no texto comigo e veja como todo esse processo de transformação das nossas vidas se dá até nos tornarmos parecidos com Ele. Vamos ler agora apenas os versos 16 e 17, vamos lá, versículo 16 e 17. Eu começo e vocês continuam. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Vocês? Amém. O texto fala de Simão e André, irmãos o quê? Pescadores. Nos próximos versículos, Marcos também vai nos apresentar outra dupla de irmãos, a saber, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Amém, irmãos? Em um tempo, ouça, em um tempo de bastante escassez, que era esse, onde Jesus e os discípulos viviam. Um tempo, irmãos, em um tempo de bastante escassez, a pesca era a principal para algumas famílias, a única fonte de proteína que havia. De acordo, ou se nós nos basearmos aí nos escritos do historiador José, nós poderíamos dizer que ao redor do mar da Galileia, que é onde toda essa cena se desenrola, ao redor do mar da Galileia, irmãos, nós facilmente encontraríamos por volta aí de 300 barcos. Era uma indústria relativamente próspera e que abençoava, irmãos, algumas centenas de famílias. E uma curiosidade é que um dos peixes mais comuns desse mar da Galileia, que na verdade é um rio, discussões para as próximas mensagens, mas enfim, um dos peixes mais comuns desse mar aqui é um que eu e a maioria aqui gosta muito. Que peixe, pastor? Tirando a tia Ana Maria, tá? Mas eu e a maioria aqui gosta muito. Eu acho que a mãe começou a gostar. É a tilápia. Era um dos peixes. Gosta? Então me enganei. Era um dos peixes mais comuns, irmãos, aqui da região. No caso em questão, a tilápia de São Pedro. Ok? Mas vejam uma curiosidade do texto.
O texto nos fala de duas duplas de irmãos. Vamos lá. Pedro e André, Tiago e João. E não é a primeira vez que eles se encontram com Jesus. Existe uma parte do ministério de Cristo que nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas se preocupam em escrever, que foi o ministério de Jesus na região da Judéia, num período de aproximadamente 1 ano. E na Judéia, irmãos, que é de onde Jesus vem para a Galileia, vocês começaram a entender? Jesus estava na Judéia, nesse período de quase 1 ano. E lá, irmãos, foi onde esses 4 irmãos, na verdade 2 duplas de irmãos, conheceram Jesus, tiveram um encontro com o Mestre. Mas ouça, Jesus não queria que eles simplesmente tivesse esse encontro de transformação, de arrependimento e de salvação para estes irmãos. Jesus queria algo mais para eles. É por isso que Jesus se encontra pela segunda vez com eles. Então ouça, meu amado irmão, ouça. Jesus tem uma obra para fazer na sua vida, amém? E Jesus tem um interesse muito forte ao seu respeito, amém? E a intenção de Cristo não é apenas salvar você, amém? Isso já é muito, pastor, muito. Se não começar daí, irmão, coitado de nós. Mas Cristo quer para mim e para você muito mais do que trazer salvação para nós. Deus, irmão, de fato tem um interesse muito maior do que eu e você, domingo após domingo, ao virmos à casa de Deus, ao nos assentarmos nesse banco, recebamos uma mensagem para que nós viemos viver o restante da semana. Cristo quer muito mais para nós do que apenas isso. E Jesus diz para aqueles 4 irmãos qual é de fato o seu interesse, o interesse divino na vida deles. E esse chamado que Deus, que Cristo faz para eles, se estende a cada um de nós. Qual é a intenção de Deus, irmãos, para a vida de Pedro, André, Tiago e João, para mim e para a sua vida? O que é que Jesus nos chama a fazer? O que é que diz o texto? Versículo de número 16, vamos lá. 17, perdão. Vinde após mim, e o que? Eu vos farei pescadores de homens. Ouça, na cultura da época, isso aqui era bastante comum, ok? Nós encontrarmos jovens que seguiam os rabinos da região. É o que nós chamamos hoje de discipulado. Jovens que iriam passar um longo tempo das suas vidas, não apenas aprendendo os ensinamentos dos mestres a quem eles haveriam de seguir, mas, atenção, mas imitando os passos, as atitudes desses rabinos. Uma curiosidade, irmãos, é que é possível até hoje vermos no muro próximo ao muro das lamentações em Israel, um rabino velho de cabelos brancos, encurvado, mancando, e atrás dele, irmãos, alguns jovens fortes e saudáveis, também encurvados e mancando. Por quê? Porque a missão do discípulo era imitar o seu mestre. Isso aqui está claro, irmãos, porque isso ficou claro para os discípulos. Quando Jesus diz para Pedro e André, Tiago e João, vinde após mim, ou siga-me, ou seja meu discípulo. Esse era o desafio que Cristo estava lançando para eles. Vocês não apenas irão aprender os meus ensinamentos, mas vocês irão seguir
de uma forma tão próxima os meus passos, ao ponto de imitar as minhas atitudes. Se o mestre andar curvado, eles iriam também andar curvados, assim como acontece no Muro das Lamentações ainda hoje, irmãos. Isso aqui está claro, porque você agora já tem todos os elementos para entender qual é a missão de Cristo Jesus na sua vida. Jesus quer que você seja o seu discípulo, alguém que imite todos os passos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Isso aqui é extremamente importante, porque como é que você sabe que você é alguém parecido com Cristo? Como é que você sabe que é alguém parecido com Cristo? Não, pastor, eu sei que eu estou avançando. Não, pastor, eu sei que eu estou progredindo. Não, pastor, eu entendo que eu estou cada vez mais me tornando uma pessoa semelhante a Cristo. Como é que você sabe? Como é que você consegue provar? Como é que você consegue comprovar que você é um seguidor, um discípulo de Cristo Jesus? Como é, meu amado irmão? É quando você se torna, na verdade, é tornado o quê? Pescador de homens. É isso que significa ser discípulo de Jesus. É isso que comprova que você é semelhante a Ele. Eu disse para vocês no início, eu gastei um tempo, irmãos, enorme com isso, para deixar isso claro. Quem é Jesus? É alguém extremamente preocupado com a salvação dos homens. Como é que se comporta alguém que é parecido com Cristo Jesus? É quando essa pessoa também se torna alguém extremamente preocupada com a salvação dos homens. É por isso que Cristo Jesus diz: vinde após mim. O que é que vai acontecer? Eu vos farei pescadores de homens. Ficou claro, irmãos, agora o que é que o texto quer dizer? Mais claro do que isso possível, não é? É isso, irmãos, que de fato acontece na minha e na sua vida. E eu temo, irmãos, que exista algo nesse texto que esteja nos escapando, sabe? Porque eu vejo muita gente querendo se tornar ela mesma um pescador de homem. Pessoas, irmãos, que estão buscando aí metodologias, artifícios fora da palavra de Deus para atrair as pessoas. Ou então nem isso, pessoas piedosas, pessoas sinceras, que vão atrás da palavra de Deus para aprender formas, meios de levar pessoas a Jesus. Mas veja que não é o meu e o seu, a minha e a sua missão, nos tornarmos pescadores de homens. Olhe para o texto e me responda: somos nós que nos tornamos pescadores de homens, ou é Cristo quem nos torna? Quem, irmãos, é você que se torna pescador de homens ou é Cristo? É Cristo que lhe torna. Quando, irmãos? Quando você segue essa é a missão. É nisso aqui que você deveria canalizar a sua atenção, o seu esforço e o seu suor. Seguir a Jesus. Ou, como eu estou defendendo nessa noite, ser alguém que imite os passos do Mestre. Porque quando nós imitarmos, irmãos, Jesus Cristo, algo maravilhoso naturalmente irá acontecer conosco. O que, pastor? Nós seremos tornados por Cristo pescadores de homens. Amém? Deixa eu lhe dizer algo. Deus pode fazer uma obra grandiosa, extremamente, irmãos, grandiosa, através da sua vida. Amém? Isso no meio da sua família. Amém? Deus pode, irmãos, transformar a sua família usando você. Sabe o que é que lhe falta? Siga Jesus. Imite-o.
Deus pode fazer uma obra grandiosa no meio dos seus vizinhos, no seu bairro, na sua comunidade, entre os seus colegas de trabalho, na nossa cidade, na nossa nação. O que é que nos falta, pastor? Seguir a Jesus, imitá-lo, irmãos. É isso que nos falta. Nós precisamos ser pessoas a quem o nosso, no caso das irmãs, o esposo das irmãs, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, irmãos, as pessoas do nosso convívio possam olhar e dizer: olha, eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo Cristo nos seus olhos, eu vejo Cristo nas suas palavras, eu vejo Cristo nas suas atitudes, eu vejo Cristo nas suas decisões, eu vejo Cristo nas suas ações, eu vejo Cristo em você. E é esse o Cristo que eu quero. Deus pode fazer uma obra maravilhosa na sua família através de você, quando eles começarem a ver Cristo em você. Amém, irmãos? E o mesmo nos seus vizinhos, o mesmo, irmãos, nos seus colegas de trabalho, o mesmo, irmãos, em qualquer lugar que Deus lhe permitir estar. Essa é a grande obra de Cristo Jesus em nós. O que? Nos tornar parecidos com Ele. Como é que nós sabemos que nós somos parecidos com Ele? Quando nós nos tornamos pessoas preocupadas na salvação dos homens, ou como Ele coloca aqui, quando nós somos tornados por eles pescadores de homens. Essa é a nossa missão, irmãos. Esse é o desafio das Sagradas Escrituras para nossas vidas nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé.